Olá, eu sou Cláudio Vieira aqui da C Vieira Treinamentos e Consultoria e eu estou divulgando agora uma edição extra relativas ao Tarifaço. Vocês lembram? Eu publiquei uma trilogia, 3 vídeos, falando sobre o Tarifaço, o que é, suas causas e consequências. Neles nós percorremos o que era o tarifaço, como ele estava sendo procedido, quem pagava a conta, quais são as suas causas, e verificamos a economia norte-americana, como é que anda, verificamos as consequências, quais são as consequências disso para os Estados Unidos, que está impondo essa tarifa aos produtos brasileiros, e para o Brasil, que está sofrendo esse tarifaço. Bom, e esse tarifaço, ele começou a valer a partir do início de agosto. Tá? Então eu fiz agora uma edição extra para mostrar para vocês o que aconteceu, afinal de contas, com as nossas exportações face ao tarifaço no mês de agosto. Será que nossas exportações diminuíram muito? Será que elas aumentaram? Será que ficaram na mesma? Vamos avaliar aqui. Aqui nós vamos percorrer a balança comercial como um todo, mas também vamos pegar alguns países com os quais o Brasil tem bastante relações comerciais. Então, não todos, porque senão essa apresentação aqui teria que ter umas 10 horas. Mas uma apresentação pequena com os principais players do mercado internacional, ok? Então, vamos lá? Bom, face isso, agora nós estamos com a edição extra, Tarifaço, resultados da balança comercial. Antes era tarifaço, o que é, suas causas e consequências. Agora aqui nós estamos vendo o resultado que foi esse tarifaço no mês de agosto, ok? Então vamos lá. A balança comercial brasileira, resultado do acumulado de janeiro a agosto de 2025. Bom, o resultado das exportações brasileiras de janeiro a agosto, quando eu falo de janeiro a agosto, nós estamos falando do primeiro dia de janeiro ao último dia de agosto de 2025. Nossa balança teve um superávit de 42,81 bilhões de dólares. Tá? As exportações somaram 227,58 bilhões, isso foi um recorde histórico, tá? Quer dizer, salvo uma ou outra vez, o Brasil conseguiu um resultado tão expressivo nas exportações brasileiras. E as importações, 184 bilhões e 77 milhões. 184,77 bilhões. Então a diferença dá esse superávit, quer dizer, o Brasil exportou. O que é esse superávit, Superávit da balança comercial é quando o país vende mais do que importa. Então a nossa balança foi superavitária, teve um superávit de 42 bilhões de dólares neste período, tá? E o resultado das exportações brasileiras no mês de agosto, tá? Agora, colocamos aqui a balança comercial do Brasil em relação aos Estados Unidos. Aos Estados Unidos, aqui não quer dizer que foi exportado para os Estados Unidos, mas sim qual foi o resultado dessas exportações brasileiras para o mundo, considerando o tarifaço em relação aos Estados Unidos, ok? O resultado foi, o Brasil teve um superávit só nesse mês de agosto de 6,13 bilhões de dólares. Ou seja, um aumento de quase 36% em relação a agosto de 2024, quando não havia esse tarifa. Curioso, né, gente?
apesar das tarifas, a economia brasileira, as exportações brasileiras subiram 35,8% em relação a agosto do ano passado. Um número bastante expressivo. Nesse mês de agosto, o Brasil exportou 29,86 bilhões, o que aponta um crescimento de 3,9% no mês de agosto. E nesse mesmo período, houve uma importação de 23,73 bilhões, ou seja, uma queda de 2%. Então, o crescimento aqui das exportações brasileiras foram 3,9%. Para quem esperava que a economia ia quebrar, alguém andou falando de terra devastada, coisa parecida. Não é nada disso que nós estamos vendo, ok? Bom, vamos analisar em relação ao México, por exemplo. O resultado das exportações brasileiras em agosto para o México, em agosto agora de 2025. O resultado da balança comercial em relação do México ainda não foi divulgado porque normalmente costuma sair com quase 2 meses ou mais de 2 meses de distância, né? Porém, os dados gerais apontam um crescimento de 43,8% nas exportações para o México em agosto de 2025. Como é que se chega nisso? Analisando as exportações, os números que ainda não foram compilados, não foram fechados, né? Mas, por exemplo, na última semana de agosto, houve um resultado de exportações de 7,44 bilhões de dólares, ou seja, um superávit nesse período de 1,74 bilhões. Nós estamos falando apenas em uma semana, a última semana do mês de agosto. Ok? Então, nossas exportações para o México aumentaram. Ou seja, aqui a gente já começa a perceber uma tendência, ou seja, o Brasil sofreu o tarifaço do governo norte-americano, mas o governo brasileiro e os empresários brasileiros não ficaram parados, foram atrás de outros mercados e o resultado começa a aparecer. E se os Estados Unidos baixar essas tarifas, tirar essas tarifas, até porque teve um bate-papo entre Lula e Trump, parece que eles estão ficando amigos de novo. Gente, tudo bem, nós vamos continuar exportando para esses outros países e também para os Estados Unidos. Quer dizer, o resultado da balança comercial vai ser melhor ainda. Ok? Então, vamos em frente. Agora, em relação à China, por que a China? A China hoje é o principal parceiro comercial brasileiro, é um grande player no mercado, que é ele que está incomodando os Estados Unidos, é por isso que a gente está vendo esse balaio de gato acontecendo na economia mundial, tá? O resultado das exportações brasileiras em agosto de 2025. O superávit do Brasil foi de 29,9% em relação a agosto de 2024. 30% a mais, gente. Ou seja, o Brasil teve um resultado positivo 30% maior do que o resultado no mesmo mês do ano de 2024. As exportações de soja tiveram um crescimento de 28,5% em relação a agosto de 2024. Isso é histórico. Tá? O que significa esse crescimento de 28% em agosto? Significa que a China comprou 8 milhões de toneladas no mês de agosto. E isso corresponde a 85% de toda a soja exportada para a China no ano. Para vocês terem uma ideia. Tá? E a China também começou a habilitar empresas brasileiras para exportar gergelim, café, ração para aves, suínos, carne e diversos outros produtos. O processo é assim, o Brasil demonstra interesse, demonstra capacidade, os especialistas técnicos do outro país que vai comprar vêm visitar o Brasil, conhecer as instalações, ver se sob o ponto de vista sanitário está tudo ok, se é legal, ver se é capacidade, se é que o produto
realmente é de boa qualidade. Enfim, eles checam tudo isso daí. Isso dando positivo, essas empresas estão habilitadas. E as informações que nós temos é que mais de uma centena de empresas já foram habilitadas para fornecer para a China. Quer dizer, o mercado vai aumentar e aumentar muito. O mercado aumentando muito, gente, significa mais reservas, mais empregos, mais desenvolvimento. É isso que está acontecendo. Agora, deixa eu falar um dado aqui. Quando a gente fala que a economia, nós vamos ver aqui que os Estados Unidos baixou realmente as exportações do Brasil para os Estados Unidos. Tá? Agora, quando a gente mostra que houve um crescimento nas exportações, é lógico que não cresceu todos os setores. Teve setores que realmente teve queda. Por exemplo, nós vamos ver aqui os produtos de metalurgia, transformação, produtos manufaturados, tá? Esses tiveram queda. E tiveram queda também empresas que só exportavam para os Estados Unidos. Isso, gente, não é uma atitude muito boa sobre o ponto de vista estratégico. Não se coloca todos os ovos no mesmo cesto. É interessante exportar para os Estados Unidos, mas é interessante exportar para a China, para a Indonésia, para o Vietnã, para quem quiser comprar. Não colocar apenas toda a sua produção apenas em um cliente. Se esse cliente resolve não comprar mais, pronto, acabou a sua empresa. Essa que é a verdade. Então, essa visão empresarial de achar que o mercado, ou americano, ou chinês, sei lá o que for, mas no caso foi o mercado americano, ele é pujante, ele sempre vai comprar, isso é uma visão que não se sustenta no longo prazo. Até porque a política comercial dos países está muito atrelado à política interna dos países. Haja visto que essas empresas exportavam normalmente direto para os Estados Unidos. Desculpa. Mudou o governo, pararam de exportar. Você entende? Porque o americano que importava não quer pagar esse 50% de tarifaço. Então, isso aí é uma coisa perigosa. Ok? Vamos lá. Em relação à Indonésia, mas por que eu estou colocando a Indonésia aqui, gente? Eu coloquei o México, que está aqui do lado, que também está tendo problema com os Estados Unidos. Coloquei a China, que é o grande player mundial, um país super populoso também, muito mais populoso que o México, né? Embora o México seja muito populoso. Coloquei a Indonésia, que também é um país muito populoso. O que significa? Por que eu estou pegando países bastante populosos também nessa análise? Porque países populosos tendem a comprar muito mais produtos do que países menos populosos. Pega, por exemplo, o café. Bom, ele vai exportar café proporcional à quantidade de pessoas no país deles que consomem o café. Quanto maior a população, maior o consumo de café nesse caso. Por exemplo, apenas citando o café, mas existem diversos outros países, né? E a Indonésia também é um país bastante populoso, tá? E o resultado do mês de agosto em relação à Indonésia foi um superávit de 5,49 bilhões de dólares. Ou seja, um aumento de quase 6%, 5,78% em relação a agosto do ano passado. As exportações somaram 24,75 bilhões, enquanto as importações 19,26. Mais um player aqui no mercado em que o Brasil exporta mais do que importa. Lembre-se que com relação aos Estados Unidos, o Brasil importa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos importa do Brasil. Aqui, na maioria dos países, está acontecendo ao contrário. Os países compram mais do Brasil do que o Brasil deles. Ok? Balança comercial em relação à Índia. Ainda não saiu também, em relação à Índia, e também não saíram os resultados. Mas
As exportações brasileiras em relação a agosto de 2024 foram de 227,6 bilhões, um crescimento de 0,5%. Alguém pode falar, pô, crescimento de 0,5% é nada, né? Não, gente, 0,5% de 227 bilhões é bastante coisa, tá? E os principais produtos que foram para a China, para a Índia? Petróleo, minério de ferro e óleos brutos. Esses são os principais, não quer dizer que foram apenas esses, tá? Um crescimento de 8,3% das exportações de pecuária em relação a agosto de 2024. Ou seja, a carne que não estava conseguindo entrar nos Estados Unidos começou a entrar aqui, por exemplo, na China, com um crescimento de 8,3%. Tá? E abertura do mercado na Índia para laranja, limões e tangerinas. Isso vai ter resultado aqui futuro, que as empresas estão, como eu falei, abriu-se o mercado, há possibilidade disso, virão os técnicos da Índia aqui analisar, como eu disse. Uma vez homologadas essas empresas exportadoras, começam-se a produzir para exportação, começa a ser vendido lá fora, ok? Em relação ao Canadá, o Canadá também coloquei aqui, não porque o Canadá seja um país super populoso, é populoso, mas também não é super populoso, não dá para comparar Canadá com China, com Índia, mas o Canadá também está com relações comerciais complicadas em relação aos Estados Unidos, e o Canadá vem demonstrando interesse em entrar para o Mercosul e para o BRICS. Então, é um fortalecimento de um comércio muito mais pujante, né? Ainda não foram divulgados o resultado da balança comercial Brasil-Canadá, porém os resultados apontam que no primeiro semestre desse ano, as exportações somaram 3,4 bilhões, o que significa um crescimento de 25% em relação a agosto do ano passado. Tá? Então, nesse mês de agosto aqui, exportamos mais. Principais produtos que o Canadá tem consumido: ouro, alúmina calcinada e café em grãos. Esses são os principais. Mas, porém, teve uma queda de produtos da indústria de transformação. Aqui que eu falei, embora quando a gente aponta que o resultado está positivo, não significa que todos os setores da economia estão nadando de braçada. Tem setor da economia que teve queda. Por exemplo, a indústria de transformação metal-mecânica teve queda na exportação para o Canadá. Em outros países teve superávit. Com relação à Espanha, também, por que Espanha? Eu peguei um país que o Brasil tem bastante relação comercial da comunidade europeia. Ainda não foram também divulgados, a maioria vocês percebem que ainda não foram divulgados, mas dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né? Porém, o que já se sabe, embora não tenham saído os dados oficiais, as exportações brasileiras apresentaram um excelente resultado de produtos embarcados para a Espanha, que é um país da comunidade europeia, como eu falei, né? Com destaques significativos para indústria de transformação. Vocês viram que no slide anterior eu mostrei que para o Canadá a indústria de transformação teve uma queda nas exportações. Porém, aqui para a Espanha, ela foi um destaque. Ela cresceu além do que se esperava e superou o desempenho de todas as outras categorias, minério, agro, pecuária e tudo mais, né? E relatórios apontam crescimento significativo para outros mercados além da indústria de transformação, né? Isso vai entrando pela Espanha, entra em toda a comunidade europeia, né? Incluindo produtos do agronegócio como melões e melancias, devem ter muitas exportações logo no curto prazo para a comunidade europeia. Tá?
Bom, gente, esses foram os dados que eu queria trazer, que foram os resultados das exportações. E o que a gente tira de tudo isso daí? Se você analisar, as exportações para os Estados Unidos caíram 18,8%. É uma queda significativa. Porém, quando a gente olha outros países, aumentaram em todos eles, que compensou essa queda de 18,8% de venda para os Estados Unidos e gerando inclusive um superávit da balança comercial do Brasil com o mundo inteiro em quase 4%, 3,9% para ser exato. Então, o que a gente tira de tudo isso daí? Por que o Trump agora resolveu conversar com o Lula? Bom, porque certamente ele viu esses resultados. Certamente ele viu que o Brasil não ficou sentado esperando ele ditar as regras. Eu estou falando do Trump e Lula, mas podia ser o Bolsonaro e o Biden, não importa. Eu estou falando do líder do governo brasileiro e líder do governo americano, que são os líderes dos dois países afetados pelo tarifaço. É isso, não estou falando aqui de política, nada disso, tá? Pelo menos não da política doméstica, tá? Então, o que aconteceu? O Brasil se movimentou e buscou outros mercados. Numa das apresentações anteriores, eu falei que nunca no tabuleiro da geopolítica, nunca é recomendado você sentar numa mesa de negociação sem ter um as na manga, tá? Você tem que ter o teu oponente ou o teu interlocutor, ele precisa saber que você quer fazer exportações para ele, mas que não é o fim do mundo se não conseguir fazer, porque já tem outras opções. Isso inverte o papel. Aquele que iria agora te espremer numa mesa de negociação, agora ele passa a ceder. Essa é a saída. Isso é uma negociação inteligente. Eu estou falando isso em termos de geopolítica, gente, mas negociações entre empresas é exatamente assim que ocorre, tá? Então, veja bem, vocês viram que as exportações da China de soja para a China explodiram, né? O Brasil exportou muito mais soja em agosto do que exportou no resto do ano. 85% do que exportou o ano inteiro para a China, 85% foi em agosto. Então, e se vocês analisarem o que aconteceu nas plantações de soja nos Estados Unidos, por conta dessa guerra tarifária Estados Unidos-China, chegou a época da colheita da soja nos Estados Unidos e a China não havia comprado um grão de soja. Os fazendeiros dos Estados Unidos estavam apavorados com isso, o prejuízo era enorme. Foi enorme. Porque não se tinha como colher. Vai colher e vai fazer o que com ele? O fruto da soja estava apodrecendo no pé. E apodreceram no pé. Aliás, estão apodrecendo, né? Então, isso provoca um gap econômico, um prejuízo econômico muito grande no setor agro dos Estados Unidos. Então, muitos fazendeiros, eu vi relato de muitos fazendeiros aí pedindo, pelo amor de Deus, para o governo lá voltar a negociar com a China, negociar com o Brasil, porque agora a China estava comprando toda a soja brasileira. Agora, a mesma coisa acontece com o café. Por incrível que pareça, o americano toma muito café, gente. Embora não pareça, eles tomam muito café. Tá certo que o cafezinho deles lá não faz o meu gosto. Eu gosto de café forte. O café deles lá é o que a gente costuma chamar aqui no Brasil de chafé, né?
Mas mesmo para fazer esse chafé, precisa de muito café, até porque a população americana, nós estamos falando de mais de 350 milhões de pessoas. Então o consumo é muito grande. Então a China começa a comprar o café, o brasileiro, o exportador brasileiro, direciona esse café para a China, para a Índia, para o Canadá, para outros países, e não sente o problema de não exportar para os Estados Unidos. Quem está sentindo o problema é os Estados Unidos. Agora devem sentar numa mesa de negociação, parece que ficaram amigos, dois líderes mundiais aí, e há uma forte tendência a que essas tarifas sejam retiradas. Essas tarifas sendo retiradas, não é que o Brasil vai parar de vender para os países que ele estava vendendo agora, não. Ele vai continuar vendendo e até querendo expandir esses outros mercados e vender também para os Estados Unidos. Afinal de contas, não se sabe o dia de amanhã, correto? Isso que eu chamo de não colocar os ovos na mesma, todos os ovos na mesma cesta. Ok, gente? Tentei passar aqui de uma forma simples, objetiva e rápida. Espero que tenham aproveitado isso daí e me siga no YouTube, no Instagram, sempre tem novidade por lá. E qualquer coisa, gente, eu adoro um debate, adoro trocar ideia sobre esse tema e entrem aí, vamos conversar a respeito. Ok, gente? Muito obrigado, até logo.